Olá, a paz de Jesus, né? Conforme prometido, eu falei que ia postar 2 vídeos, né? Para você que está me assistindo aí, que observa a minha página, ou que vai ver a minha página, né? Aí no YouTube, minha página de covers evangélicos. Mas se eu não mostrar meus frutos, daquilo que Deus tem feito na minha vida, né? Não há como frutificar o missionariado e não há como a gente ter a dimensão de que eu vou contar alguns testemunhos do que Deus fez na minha vida, né? Porque Deus fala que é muito bom a gente testemunhar dos feitos de Jesus na nossa vida. Então eu vou tentar resumir isso em 30, 40 minutos, mais ou menos. E vamos lá, sem mais delongas. Que essa palavra possa abençoar o seu coração, possa frutificar, que essa palavra possa ir ao de encontro ao seu coração, né? E falar realmente ao seu coração, tá bom? Bom, o meu testemunho público diante de Deus começa em 2012, mas eu vou parar o hiato em 2012, porque Deus sempre fala com a gente no meio das tribulações, no meio das agruras, né? E antes disso, Deus já tinha falado comigo um tempo atrás, quando eu adentrei o exército em 2004 como recruta, né? Eu passei 2004, 2005, eu já passei a soldado antigo, e eu tava no 1 por 1, 24 por 24, quem serviu sabe, quando o pessoal do meio do ano dá baixa no quartel, né? O pessoal do barra 2, eu sou barra 1, né? De um batalhão de forças especiais. Você sabe, todo mundo, quem for militar sabe como é que é a escala, né? É 1 por 1 cerrado. E eu fiquei muito, muito irritado. Saía num dia, estava no outro. E eu, um dia, num, num posto lá da guarda, na guarda dos fundos do quartel, eu lá sozinho com Deus, e eu inquiri Deus, né? Eu inquiri Deus. Eu só queria deixar esse adendo aqui porque é muito importante esse adendo. E naquele ano de 2005 para 2006, naquele 1 por 1, e eu tava muito nervoso, agressivo, chegava em casa, pô, fazia barba, um dia, no outro já tava fazendo barba, cortando cabelo e tudo mais. Eu tenho queloide, tenho tendência a ter queloide e foliculite, né? Para quem tem isso, é complicado. E lá naquele posto, com o meu fuzil na mão, lá no quarto de hora, era uma tarde e noite, era uma tarde e noite, eu inquiri Deus, orei a Deus, eu falei: Deus, se o Senhor tem alguma coisa para minha vida, faça na minha vida, porque eu não quero mais ficar nessa vida. E apesar que eu gostava muito do militarismo, quem me conhece sabe que eu sou muito, muito, eu acho que eu nasci para ser para ser, gostar dessas coisas de militarismo, essas coisas todas. E naquela oração que eu fiz a Deus, caiu lágrimas, eu chorei diante de Deus, eu orei diante de Deus, eu falei: Deus, se o Senhor tem um propósito para minha vida, mostre. E aquela oração ficou guardada na minha mente. E de 2005 para cá eu fui me dedicando, trabalhando com afinco, dedicação. E quando chegou para quem ia fazer o curso de formação de cabo, quem foi o escolhido, né? Eu. Em maio de 2006, eu fui escolhido para ser um dos que ia ir para o curso de cabo. E eu vi a resposta daquela oração que eu fiz lá atrás. E Deus nunca falhou na minha vida.
Mas, como as questões humanas, elas são muito complexas, muito complicadas, nós humanos, só Jesus sabe o que ele passou aqui na Terra, né? Ele foi muito condescendente com a minha vida. Foi muito amoroso, foi um Deus bondoso. Desde que eu nasci, ele me mostrou que ser fiel a ele é a melhor das situações. E eu demorei um pouco a refletir, a observar isso, né? E aí, como eu já falei, minha trajetória ministerial no outro vídeo, em 2012, agora deixando aquela época, como Deus falou naquela época comigo, e só para concluir, eu saí a cabo, eu fiz o curso, em setembro eu saí a cabo de 2006, saí até no 7 de setembro, fui desfilar em Brasília, eu saí a cabo, recebi aquela manta bonita, quem é militar sabe, né? Tomei várias mantas, eu era aversivo a tomar manta de engajamento, manta, pô, via todo mundo sofrer, mas são tradições militares, né? Mas eu saí a cabo, Deus foi fiel com a minha vida. E agora, voltando ao meu testemunho, só queria deixar esse testemunho registrado, que foi um momento ímpar que Deus fez na minha vida. E, chegando em 2012, eu cheguei, acho que na maior crise existencial que eu tive, acho que foram duas. Em 2012 eu me separo matrimonialmente, e separação é muito complicado, eu não desejo para ninguém. Se você está com a sua esposa, está com seu cônjuge, ore muito a Deus para que você não passe por esse sofrimento. Há pessoas que têm que passar, como eu passei, né? Eu casei muito cedo, casei com 22 anos, mas Deus tem os seus propósitos, e Deus tem os seus caminhos, né? Mas no final eu vou falar o que Deus tem feito nessa questão. Bom, em 2012 eu me separo, eu saio do Exército Brasileiro, do baixo como cabo, e passei no concurso público, ao qual estou até hoje, e começo a fazer o curso de formação da onde eu hoje estou trabalhando. E nesse interim eu começo a ter algumas situações de estresse, algumas situações da minha vida que começam a pipocar. E nesse interim eu, como é que eu vou dizer, começa a surgir situações de questionamentos, os questionamentos humanos, né? E a partir daí eu entro numa depressão. Como falar da depressão? Ela vem sorrateiramente. Tem uma palavra, tem uma passagem na Bíblia que diz que Saul ele não gostou de ver Davi sendo honrado como rei e se matou, né? Se suicidou, não aguentou o tamanho. Mas Deus amava Saul, tanto que quando Davi tem a condescendência, tem a oportunidade de atacar Saul, Deus fala: não toque no meu ungido, porque eu amo Saul. E ele rasga as vestes de Saul para dizer: ó, eu estou aqui. E Deus se ira contra Davi. Por que você fez isso, Davi? Eu falei para você não tocar no meu ungido. E aí começam as questões, né? Então, em 2012, eu começo a ter um pouco de pressão alta, eu senti algumas coisas de pressão alta e tal, e eu fui diagnosticado com depressão. Eu não entendia nada, eu só queria ficar deitado, sentia muitas dores no corpo, dores horríveis, ansiedade, e tudo mais. Foi muito sofrível, E nesse inteirinho que eu tive a depressão,
eu, eu sofri muito, tive muitas faltas no meu emprego público e eu começo a ter ansiedade, uma mistura de um mix de sentimentos que eu tinha que passar. São questões que a gente passa, questões da nossa humanidade. E aí eu começo a fazer o tratamento medicamentoso. Eu fui no cardiologista porque eu pensei que eu estava com um problema de coração, que tratou a minha mãe da Alice, que eu falei no outro vídeo, é o Dr. Edson, né? E chegando lá, ele viu que eu estava bastante ansioso, ele fez o ecocardiograma, ele, calma, rapaz. E aí ele me direciona para os ansiolíticos. É complicado, né? E eu fui para os ansiolíticos, né? Eu comecei a ter crise de ansiedade, começava a criar um bolo aqui na garganta e parecia que tinha um bolo que a comida não descia. Eu tinha ânsia de vômito, mas não vomitava e tudo mais. Passei por muitas agruras. Você está passando por essa adversidade. Não é vergonha de você tomar remédio. Deus criou os medicamentos, Deus criou o homem para que formasse os fármacos, né? Às vezes você está na igreja, mas você está tomando remédio, não fica com vergonha. É Deus está te tratando, um dia Ele vai te tirar dos remédios. E eu falo de cátedra, né? Porque as pessoas têm a insignificância de falar, ó, esse toma remédio controlado, esse é doentinho, né? E aí eu começo o tratamento com o psiquiatra, e aí me recupero, né? Me recupero, começo a me recuperar, não é nada do coração, mas eu tive muitas faltas, fiquei inapto, onde eu estava no começo, né, que eu não podia faltar, mas graças ao meu bom Deus, graças a Jesus, Ele superou tudo, Ele me deu os mecanismos psicológicos e eu me recuperei. E depois eu voltei, deu tudo certo, graças a Deus, e foi uma vitória, a primeira vitória que eu tive, depois daquela do quartel. Depois dessa do quartel, teve uma outra. Nesse interim, que eu comecei nos ansiolíticos, eu sentia muito sono, eu sentia muita exacerbação, às vezes euforia, às vezes na época eu queria comprar muito um carro, queria pegar um carro, e aí fui eu e a minha atual esposa, na época era minha noiva, Milena, e nós fomos comprar um carro, vi um carro para me comprar, porque eu queria comprar um carro, queria ter um carro, e nós fomos lá. Chegando lá, nós compramos, fizemos todos a negociação e tal, e muita alegria, oramos a Deus. Eu fui na minha casa das minhas irmãs oraram o carro, e grave essa oração que nós fizemos. Eu voltei para a casa da minha noiva, aqui onde eu moro hoje, na Vila Volqueire, e lá, aqui, né, a minha esposa chegou para mim, vamos comer um cachorro quente. Falei, vamos comer, vamos comer. Comemos um cachorro quente, antes disso eu já tinha tomado o ansiolítico, né, e eu tomei o ansiolítico por volta de 6 horas, e depois eu logo assim comi o cachorro quente, e aquilo foi pesando no meu estômago, com refrigerante. Eu comecei a sentir sono, só que eu não percebi. Eu ia voltar para Realengo, para onde eu morava, onde eu estava na casa das minhas irmãs. Nesse interim, eu me despeço, ela esquece do cinto, ela botou o cinto, e aquele cachorro quente me fez eu dormir no volante. E naquele dia, ela colocou o cinto, foi de Deus, porque eu nem lembrava de colocar o cinto. Eu, como no meio
eu realmente, eu já tinha perdido o controle do carro, depois aquela adrenalina era para eu ter parado, mas eu continuei. E no meio da continuação eu peguei no sono e bati com o carro. Ficou todo amassado, bati num poste, e aí Deus me livrou da morte. Esse é o primeiro livramento depois da depressão. Fiquei um roxo aqui, eu me recuperando, né? Eu pensei que tinha realmente acontecido alguma coisa. Graças a Deus vieram duas ambulâncias, um monte de coisa. E eu me recuperei. Esse é o primeiro livramento. Depois, em 2016/2017, a minha irmã falece. Minha irmã Usana, minha profeta de Deus. Minha irmã veio a ficar adoentada, a ficar muito debilitada, porque ela teve uma anemia muito forte e internava, tinha que ter várias coisas, vários tempos. E eu fiquei muito triste com aquilo, porque eu vi, né, de cátedra a degradação da minha irmã. E eu fiquei muito triste, desanimado. E aí, isso da outro foi logo assim em 2012. Esse agora 2016, 2012. Depois que eu me recuperei, eu caí de novo em depressão. Mas o que acendeu mais foi a síndrome do pânico. Eu tinha medo de tudo. Tinha medo de sair, tinha medo de andar de carro. Eu só ficava em casa, dormindo e tudo mais. E aí, eu não vivia, eu vegetava. Mas para Deus, nada é impossível. Eu comecei a me afundar cada vez mais nos ansiolíticos. Comecei a tomar outros remédios, além dos ansiolíticos, antidepressivos. Eu sofri preconceito institucional aonde eu trabalho. Mas tudo está nas mãos de Deus, eu perdoo cada pessoa, cada pessoa que me machucou, eu não tenho mágoa, não tenho rancor. Mas isso aconteceu. Quando eu mais precisava de ter pessoas ao meu lado, não tinha ninguém. Só minha família, minha mãe, minha falecida mãe que faleceu ano passado me dando força. Minha mãe triste porque eu estava passando por essa situação. E todos me dando força. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que a minha esposa é uma pessoa de Deus, Milena. Foi colocado na minha vida um renovo de Deus na minha vida. Eu digo que ela é a sublimidade, algo que é uma simbiose muito grande. E ela tinha que estar na minha vida. Por isso que a gente fala, às vezes a gente não sabe os planos de Deus para nossa vida. Às vezes as pessoas falam, mas vai se separar. Às vezes há coisas que acontecem. E ao longo eu me separei já tem 12 anos, e esses 12 anos eu fiquei longe da minha filha, primogênita Esther. E eu ficava muito triste, porque eu só podia vê-la aqui na Igreja Cristo Vive, a qual eu fiquei afastado desses 12 anos do Ministério de Louvor. E aquilo doía no meu coração. E a minha esposa, mesmo não querendo ter filhos, ela nunca imaginou ser mãe. Ela vendo o meu sofrimento, ela se doou. E ela se doou, a minha filha, desculpa, minha filha Miriam, minha segundinha. Ela se doou e ela me deu a Miriam, que foi o renovo de Deus na minha vida, para que eu crescesse e ficasse feliz, por causa da falta da minha primogênita. E eu fiquei muito triste, muito desanimado, caí em depressão. Mas não só a depressão, mas foi mais a síndrome do pânico. Eu não podia pegar metrô lotado, me dava ânsia de vômito, me dava diarreia nervosa,
porque tudo do meu organismo vai pro intestino. E eu tinha muitas diarreias nervosas, diarreias mesmo brabas. Então, é, hoje dizem que a ansiedade, eu tenho uma ansiedade muito exacerbada. Eu, eu nem sei, eu passei por esse período de 2016, 2017. Minha irmã veio a falecer em fevereiro de 2017. Mas até aquele momento eu já estava um pouco mais, mais forte, né? Eu não consegui ir no enterro porque eu não gosto muito de sepultamentos. Mas eu sei que onde ela tá com Jesus no seio de Abraão. Minha irmã Usana foi minha profeta. E a partir daí Deus começou a me reconstruir de novo. Tive alguns percalços no meu trabalho, que as pessoas não entendiam o que eu estava passando, mas teve anjos de Deus que me ajudaram. E eu agradeço a quem me ajudou. Quem vai ver esse vídeo sabe que me ajudou. Além da minha esposa, que a minha esposa é algo especial. Ao meu sogro que também faleceu, o seu Mauro, que ele vinha aqui quando eu estava com as crises de síndrome do pânico, ele veio: você tá bem? Eu falei: tô bem. Ele chegava para minha esposa e falava: ó, não tá bem não. E ele sempre, eu sei que ele me amou, né? E quando ele ficou doente também, ele me chamava direto, talvez querendo passar um recado. Então, são essas coisas que acontecem na nossa vida. A gente passa por agruras. Deus falou que a gente passaria por aflições, mas tem de bom ânimo, porque Deus venceu o mundo, não é verdade? Então, talvez você esteja passando por uma vicissitude, por um sofrimento, por algo que chegou até o teu coração, um laudo médico, um problema que você está passando com o seu cônjuge, um problema na família, relacionamentos. Ninguém é perfeito, todo mundo vai ter problemas. Mas firma com Deus, que Deus vai te dar a vitória. Então, continuando, minha irmã faleceu e eu já estava faltando quase 30 dias no meu trabalho. Bateu aqui algumas pessoas do meu trabalho, perguntando por quê. Eu falei: ó, eu tô com síndrome do pânico e depressão. E aí eu fiquei afastado 2 anos para me recuperar desse baque. Mas eu me recuperei. Eu voltei no meio da pandemia a trabalhar. E lá eu conheci uma pessoa ímpar, né? Uma pessoa de Deus, que foi o Alberto, meu colega de trabalho, que trabalhava comigo na Rua Bela, na 7 Rio. E um homem de Deus, e ele me colocou num grupo evangélico que se reunia aos sábados online, e até hoje nós nos reunimos. Eu dou glórias a Deus pela vida. Quem vai ver meu vídeo aí, quem vai ver o vídeo desse meu testemunho, vai ficar muito alegre porque eu estou citando. E eu estou citando por honra mesmo. O Alberto me colocou nesse grupo, e esse grupo me abraçou, foi a minha torre forte, a minha fortificação, e é até hoje. Talvez você não esteja entendendo porque eu estou falando. Talvez naquela época você nem me reconhecia, né? Por eu estar falando agora como eu estou falando. Mas eu estou falando por uma instrumentalização de Deus na sua vida. Então, eu tive essa experiência e ele foi me colocando, né? Eu ainda com um pouco de ansiedade voltar a trabalhar, mas eu queria voltar a trabalhar. Voltei no meio da pandemia. Eu podia ter ficado pelo decreto, mas eu não quis ficar. Queria voltar a trabalhar, frutificar, dar o meu valor, mostrar o meu valor, porque dentro da onde eu trabalho há muito preconceito. E eu voltei a trabalhar. Era o desejo da minha esposa, era o desejo de Deus, eu indo, perseverando, mesmo com medo, mesmo com angústia. Às vezes eu pegava o ônibus, eu nunca vou me esquecer, eu pegava o ônibus para ir para o trabalho, eu passava ali na suburbana,
agora do Alder Câmara, na Igreja Universal, e tinha um escrito ali: invoca-me no dia da angústia, eu te glorificarei, eu te glorificarei, eu te livrarei e tu me glorificarás. E aquela palavra me dava ânimo para ir para o trabalho. Eu passava todos os dias naquele lugar, eu falava: Deus, me dá força. Eu olhava aquele letreiro todos os dias para pegar o metrô, para pegar o ônibus, porque me dá vontade de voltar para casa. E Deus me deu a vitória. Eu ia, fui, galgando, até que chegou em 2021. 2021 eu engordei muito, estava bastante inchado. E agora é o principal, é o meu testemunho principal, que é a questão do meu missionariado que Deus colocou na minha vida. E do nada eu começo a inchar. Eu estava muito inchado realmente quando nós casamos, eu e a minha esposa, no papel realmente 2021. E eu estava muito inchado. Quem vê minha página, quem vê tem meu Instagram, tem meu YouTube, meu Facebook, aliás, sabe que eu estava muito inchado. Não era normal eu estar daquele jeito. Eu já estava doente, com uma barriga imensa, estava muito inchado, e eu comecei a ter problemas circulatórios. Meu pé começou a inchar, ficar pilão, e eu suava bastante, estava retendo líquido. E a minha esposa falou: "Isso não tá legal. Marca um cardiologista." Eu marquei o cardiologista. Meu joelho começou a doer, eu estava acima do peso, pesando 100 e poucos quilos. E num belo dia, numa quinta-feira, no dia 7 de outubro de 2021, eu fui fazer o ecocardiograma em Madureira, uma clínica ali da Arme. E eu fui fazer ali quando eu cheguei para fazer tudo certo, cheguei lá, tranquilo, e começo os exames, a médica começa a me olhar, começa a olhar por monitor, começa a olhar. Eu falei: doutora, está acontecendo alguma coisa? Calma aí, espera aí. Começa a olhar para mim, e eu preocupado. Ela chega para mim e pergunta: você está dirigindo? Você dirige? Eu falei: dirijo. Veio de carro? Eu falei: não, vim de carro não, vim de ônibus. Você está com alguém? Eu falei: não. Você está todo descompensado, meu irmão. Meu amigo, você tinha que estar internado. E aquilo abalou minhas estruturas. Eu comecei a sentir medo, angústia no meu coração. Minhas pernas começaram a tremer. Ela falou: pega esse ecocardiograma aqui, que eu estou colocando aqui. Você tem esposa? Tem filho? Eu falei: tem, elas estão na fono da minha filha. Entrega esse laudo aqui para sua esposa e leva para ela te internar. E aí, no dia 7 de outubro, à noite, a minha esposa, sabendo desse laudo, eu liguei para ela logo assim que eu saí. Aí eu falei: amor, a médica que fez o meu exame, o meu ecocardiograma, falou para mim que eu tenho que estar internado. Ah, como? Eu falei: tem que estar internado, eu estou descompensado. De noite a minha esposa me pega pelo braço, me arruma. Eu falei: amor, não quero ficar internado. Quando chegou lá, no memorial de gente de dentro, a médica olha, eu falei: doutora, eu vou ficar internada. Ela: vai. E aí começa a minha saga. Eu vou tentar resumir, já são 30 minutos de vídeo, e eu talvez vá passar um pouco de 1 hora, menos de 1 hora talvez. E dali para lá, dia 7 pro dia 8, na verdade eu me internei no dia 8, tanto que a minha pulseirinha até o dia 8, tá aqui minha pulseirinha, cadê minha pulseirinha? Tava aqui, não sei onde é que tá mais. Não, tá aqui, eu guardei ela. Bom, aí eu
eu me internei no Memorial e fui transferido para o Memorial do Meia, porque no Memorial de Gentil não tinha internação. E fiquei lá mais ou menos uns 7, 8 dias, ou menos. E lá eu começo a minha saga. E lá, nesse lugar, foi onde Deus me usou. Eu estava bastante fraco, né, tomando os medicamentos, internado. Botaram a sonda em mim, aquela sonda horrível. E começa a troca de roupa, né, tira tudo e tal. E minha esposa vendo aquilo tudo, sofrendo. E lá naquele hospital do Meia, eu encontro um senhor chamado Seu Mauro. Quando eu pensei que tudo tinha acabado, meu ministério tinha acabado, as minhas forças tinham acabado, eu encontro o Seu Mauro. E lá naquele leito de hospital, é, sentado, deitado, aliás, deitado, ali, né, igual a todo mundo, a gente não é ninguém, a gente usa fralda, tá, acesso venoso e de pressão no seu braço e tudo mais. Quem já passou pelo CTI sabe como é que é. É uma experiência, mas Deus queria tratar comigo. E nós fizemos uma amizade, ele estava do meu lado. Eu não podia beber isso aqui de água porque o meu pulmão estava cheio de água. Eu só podia beber isso, às vezes um chumaço de água umidificado no algodão, porque eu não podia beber água. Eles queriam me secar internamente e tratar do meu coração. Eu fiquei sem beber água, imagina. Hoje eu dou valor à água. E lá eu encontrei o Seu Mauro. E um certo dia, lá no Memorial do Meia, um movimento de Deus e a gente conversando com uma enfermeira novinha que tinha lá, eu, eu começo a louvar, mesmo com a voz muito fraca, eu louvei 2 louvores e esse senhor, Seu Mauro, ficou muito impressionado. Eu pensei que o meu ministério tinha acabado. Pensei que o meu ministério tinha... eu falei, Deus, acho que é o fim do meu ministério. Mas quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele nos usa e nos capacita. Não é o fim, o leito de enfermidade e nem a morte é o fim. E eu louvei, eu não lembro, não vou lembrar agora os 2 louvores que eu louvei, mas eu sei que impactou aquela vida. Ele ficou maravilhado. Nossa, você tem um dom, um talento. E ele tinha vários projetos sociais. E ele falou, quando a gente sair daqui, a gente fazendo planos, quando a gente sair daqui você vai cantar nos meus projetos sociais para as crianças, idosos e tal. E a gente fazendo ele fazendo, né, o prognóstico dele, fazendo as... Eu falei, sim, tá legal, muito, vamos sim, se Deus quiser a gente vai sair daqui. E a menina, a enfermeira começou a chorar, porque como alguém dentro do leito de enfermidade vai chorar, né? Vai estar louvando a Deus. Como alguém pode estar ali no leito de enfermidade louvando a Deus, igual Paulo e Silas louvaram na prisão, né? E eu louvei 2 louvores e ele ficou impactado. E nesse inteirinho eu tive um apagão. Deu uma interação no medicamento, como eu já falei, os ansiolíticos. Eu dormi, apaguei. E aquilo preocupou muito ele, Seu Mauro. Eu só voltei depois, já iam me entubar, e eu voltei a mim, eu acordei. A menina, caraca, não faz mais isso quando a gente chamar. E eu apaguei. Aí depois me tiraram os ansiolíticos, porque eu tinha que tirar os ansiolíticos. Eu tive 2 apagões desse. E aí, quando chegou no 6º ou 7º dia, eu fui transferido para o Quali Ipanema, hospital referência em coração. E aí eu fui para lá. E nós nos despedimos. Não esquece não, hein, nosso trato. Eu falei, tá bom. Sim, fica com Deus, hein. E a gente se despediu. Eu fui para o Quali, ele foi para outros lugares. Mas eu sei que eu
Aliás, eu não, o Espírito Santo de Deus usou a minha vida para ministrar aquele coração. E no final eu conto o resultado disso tudo. Fui para o Kuala Ipanema, chegando lá, hospital top, são 3 andares de hospital, você nem parece ali em Ipanema que você é um hospital top. Chegando lá, tudo água em garrafa, tudo tranquilo. Eu chego lá e começa a minha saga, né? Começo chegando lá, começo um cara que já estava quase 30 dias de CTI, aliás, ia fazer 60 dias de CTI, vendo televisão, já estava acostumado a colocar aqueles aplicativos de streaming, né? Na televisão, tinha uma televisão lá, LCD, e começa aquele barulho de guerra, pá, 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 pá. Eu falei, pô, cheguei num lugar legal. Cheguei num lugar, filme de guerra e tal, eu comecei a assistir. Tinha um rapaz também que era também da mesma, da mesma, do mesmo trabalho que o meu, começou a me dar, falou, pô, você é tricolor? Eu falei, não, sou flamenguista. Ele, pô, quebrou a corrente. Fiquei no leito 16, do lado da porta de saída e entrada. Ó, Deus me colocou do lado estratégico. E ali eu comecei a minha jornada. Os acessos, começaram as mortes, começou um senhor 3, 4 leitos depois faleceu de madrugada, tinha 56 anos. Depois eram mortes do outro, teve um senhor que chegou também, 90 anos, que faleceu. Eu via morte de um lado, morte do outro. Chegou uma menina de 19 anos com lupus, que infelizmente não deu para salvá-la. Eu vi todo o processo. Botaram ela de decúbito e rodaram ela entubada. E ela infelizmente veio a falecer de complicações de lupus. Eu fui muito triste, o hospital todo foi uma comoção e ela estava no leito da frente, ela foi pro meu lado. Quer dizer, eu vi tudo. E eu vi realmente aquele versículo que diz, Caio ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. E lá, essa menina veio a falecer, eu vi a mãe levando flores, se despedindo dela lá. E foi muito triste, muito complicado. A gente saber que a gente está ali, ou para a morte ou para a vida. É Deus quem decide. Mas Deus tinha um propósito na minha vida. E por isso que eu disse que a internação é uma escola. Eu não quero que ninguém passe por um CTI, tenha um problema de saúde. Não quero. Mas é uma escola que a gente passa. Eu não sei como eu passei, eu não sei a força que veio na minha vida. A força veio de Deus, não minha. Porque eu não sou nada. Ali que a gente vê que a gente não é nada. A gente usa fraldão. A gente tá ali à mercê, pedindo água, pedindo para limpar as nossas necessidades. Eu falava assim, meu amigo, por favor, pode me limpar? Ele, não, tá tranquilo. E graças a Deus eu tive, olha, Deus foi tão maravilhoso comigo, que um rapaz, um graciliano, que eu tenho que agradecer a Deus pela vida dele, ele era padioleiro no quartel, e quando eu cheguei lá, ele me olhou, J. Silva, eu falei, graciliano. Falei, ele, o que houve, cara? Falei, pô, coração. Não, hoje eu vou ficar contigo. Ele ficou comigo lá na minha ala, eram 2 intensivistas por paciente. E ele ficou lá comigo. Olha aqui como Jesus é perfeito. Coloca anjos na nossa vida. Eu nunca ia me imaginar que ia encontrar alguém que serviu comigo no exército, que já tinha sido enfermeiro no exército. E estava trabalhando lá no Kuala Ipanema. Eu fui acusado de... Só para resumir um pouco, para não ficar muito longo, eu fui acusado de ter tido Covid. Eu fui colocado numa ala à parte. A minha esposa, quando viu meu leito sendo limpado lá, porque eu tinha descido pro térreo, porque falaram que eu estava com Covid, depois não estava. E eu vi a mão de Deus. O meu acesso começou aqui no braço, desceu para a virilha, me furaram todo na virilha, na região pubiana aqui,
na perna direita, e depois veio para cá, até que eu tenho a marca aqui, ó. Ficou aqui na jugular até para jogar o medicamento direto pro coração. Né? Mas não deu nada, eles botam xilocaína, pensei que ia doer, mas não deu nada não. Foi tudo tranquilo. Então tem a marca aqui, tem as marcas de Cristo na minha vida. Então, meus amados irmãos em Cristo, e até que chegou, eu comecei a melhorar, eu comia bastante lá. O que eu mais gostava era o mingau de aveia. Eu trocava tudo pelo mingau de aveia. Eu acho que o mingau de aveia de noite, porque tinha almoço, tinha café da manhã, eu tinha o café da manhã, tomava banho no leito, tinha almoço, uma fruta, porque eu não podia tomar líquido, então era fruta picadinha, porque eu não podia tomar. Eu podia tomar só isso aqui de água por dia. Então hoje eu dou valor ao beber água. Era o café da tarde, que às vezes era um pão, uma coisa, e de noite eu tocava tudo, eu falava, fiz muita amizade com a tia da cozinha, porque eu falava, tia, por favor, pode trazer um mingau para mim, porque eu guardava aquelas coisas, aquelas coisinhas de geleia, eu botava junto no mingau, açúcar, então, graças a Deus não aumentou minha glicose, mas deu tudo certo. E eu passei lá, pelo vale. Passei morte de um lado, morte do outro. Tudo furado. Isso aqui meu tava saindo sangue à beça quando foi aqui na virilha. Minha esposa foi lá, tava passando pra manta. Pra manta não, pro lençol. Minha esposa vendo tudo furado, eu cheio de hematomas no braço, porque eles vinham tirar sangue arterial. Eu falei, Jesus passou o pior. Se eu tô passando por isso, Jesus passou o pior. Mas quando nós temos uma missão, e hoje eu estava lendo aqui, João 5,19, Jesus explica a sua missão. E hoje Deus me direcionou nessa missão. Então, quando nós temos uma missão, Deus nos confia uma missão, Ele não volta atrás. Ele tem os seus preceitos, tem os seus caminhos, e Deus, Ele é fiel. Então, eu passei pelo vale. No dia 27, eu passei, eu digo 20 dias de CTI porque eu estava sendo monitorado. Na verdade foram 17 e mais 3 de quarto, né? Que por uma instrumentalização de Deus eu estava lá no leito e a menina falou, oh, tu vai subir pro quarto. Porque o rapaz já tinha me falado que quando eu subisse pro quarto eu ia ter é, é, a minha alta médica, né? E aí, um belo dia, a menina me deu, eu subi pro quarto e comecei a telefonar para todo mundo, não, já estou no quarto, no quarto, no quarto, no quarto. E eu passei por muitas agruras, ri muito, chorei pra caramba por saudade de casa, mas eu passei pelo vale, eu sei, conheço bem. Talvez se eu passar mais algumas vezes, claro que não vai ser da mesma maneira. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente está suscetível a tudo e a todos. Mas o mais importante é que Deus reacendeu a chama do primeiro amor com Deus. Deus fez ver que o mais importante dentro do ministério de louvor não é o cantor, não é quem ministra, é aquele que vai receber a palavra de Deus, vai receber a unção de Deus. Eu não sou nada. E Deus mudou a minha visão de ministério. O mais importante dentro do ministério é salvar vidas. Não é você ser grandão, não é você ser um bambambam, querer cantar, achar que você canta demais, achar que você faz um trabalho ótimo no seu setor, no seu ministério. Não, não, não. É agregar vidas. E no dia 27 de outubro, eu nasci de novo para Deus. Deus mudou a minha mente, Deus mudou o conceito de ministério. E lá dentro do hospital foi tão engraçado porque
eu fiz uma aliança com Deus. Eu falei, pô, Deus, eu tô com a Bíblia aqui do lado e eu não tô lendo a Bíblia. E Deus queria tratar comigo. Eu falei, Deus, eu vou... Tem alguma coisa comigo com o livro de Esther. Eu falei, Deus, vou fazer uma aliança contigo. Orei a Deus, depois de chorar um pouco, ninguém vendo meu choro, mas eu chorei de saudade, vendo as fotos da minha filha, da minha esposa, nosso casamento, da minha família. Eu falei, Deus, eu vou fazer uma aliança contigo. Assim que eu acabar o livro de Esther, eu vou ler o livro de Esther todo capítulo por capítulo a cada dia. Depois que eu ler o último livro, o Senhor vai me dar alta. E dito e feito. Eu comecei a ler capítulo por capítulo, capítulo atentamente. E eu tenho uma frase que eu sigo até hoje na minha vida: se eu achar mercê diante de ti. Eu falo sempre, se eu achar mercê diante de qualquer pessoa, eu falo, olha, se eu achar mercê diante de você, por favor. Esther fez isso com o rei. Se eu achar mercê diante de ti, venha no meu banquete de novo. E ela foi uma estrategista de Deus. Eu fiz uma aliança, que a minha aliança hoje é inegociável. Que a sua aliança com Deus seja inegociável. E eu fiz uma aliança com Deus. Eu devorei em um dia a placar. Na época ia ser a final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo perdeu aquela fatídica final de Libertadores para o Palmeiras, né? Naquela entregada do Paçoqueiro, Paçoqueiro, né? Os flamenguistas dizem, do Andrés Pereira. E eu, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de ver. Eu não poderia ter visto por causa do coração, mas eu vi. E para a glória de Deus, no dia 27 de outubro, eu saí da minha internação. Deus me deu a vitória. Eu não quero voltar mais para lá. Então, eu sigo uma vida fiel com Deus. Deus tem feito maravilhas na minha vida. Olha o que Deus fez desde lá atrás até agora. Para você que viu o meu primeiro vídeo, minha construção ministerial, tive que passar por uma separação, longe da minha filha. Eu tive que passar pela reconstrução. Deus teve que me moldar, porque Deus molda como Ele quer. Ele refaz o barro, o tijolo e tudo mais. E a gente tem que ser dependente de Deus e da Bíblia. Ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida séria e correta. As vicissitudes vão vir, os dias maus vão vir. Mas se você tiver com o coração fiel diante de Deus, Ele vai te honrar. Quando Ele vai ver o teu coração puro e reto, assim como Ele conheceu o coração de Daniel, o coração de José, de Davi, até por ele errou, mas quem não erra nessa vida? Mas Davi era segundo o coração de Deus. Então, Deus, Ele é fiel. Eu não sei o problema que você está passando, não sei o problema que você está se sucedendo, eu só tenho uma palavra para você. Se aquiete num canto, com o coração puro e reto diante de Deus, e se entregue para Deus. Que o seu primeiro amor volte para Deus. E Deus vai conceder no tempo dele a sua graça. Como concedeu a mim. Eu não sei daqui para frente o que vai acontecer mais. Antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, de cantar, balbuciar. Hoje não. Hoje o meu louvor é diferente. É de agradecimento. Eu tive que passar por todas essas agruras. Aí você vai me perguntar assim, Jorge, você passou por tudo isso e você não reclamou? Eu falei, não reclamei. Até porque eu não podia reclamar, Deus é fiel, a gente não pode discutir com Deus, Ele tem os caminhos dele. Se Ele quiser me levar, Ele me leva. Se Ele quiser que eu fique aqui com a minha família, eu já falei para Deus, Deus deixa eu ficar pelo menos até eu ver meus netinhos. Mas Deus, Ele é fiel. E
Deus tem um plano para nossas vidas. Creia que Deus tem um plano para a sua vida. E assim eu passei por essa vicissitude, passei por um laço de morte, passei pelo CTI, passei pelo acidente, passei pelas 2 depressões e síndrome do pânico. E a luta diária. O inimigo vai colocar dúvidas, questões, vai colocar um monte de coisa na nossa cabeça para que a gente fique desesperançado. Essa semana mesmo Deus colocou angústia no meu coração, colocou um monte de coisa, atacou a minha saúde, mas eu sei que tudo é para honra e glória de Deus. Eu só posso estar aqui falando para você porque eu tive uma experiência com Deus. Mas se você tem uma experiência com Deus, realmente, você vai longe. Primeiramente, humildade, submissão, obediência. Então, que Deus possa ter falado ao teu coração. E o mais importante, eu fiquei 12 anos longe da minha filha, né? Minha primogênita cresceu, hoje está com 15 anos. Quando eu me separei, ela estava com 4. Então são quase 12 anos aí. Hoje, para a glória de Deus, Deus me reaproximou. A minha ex-esposa e a minha filha primogênita, a minha ex-sogra, da minha família. Olha como Deus faz as coisas. E eu ficava preocupado porque a minha filha não me ama mais. A minha filha não... Tudo tem um tempo determinado para Deus. Hoje eu vivo em harmonia. Eu tenho certeza que a minha filha me ama. As minhas filhas me amam, me adoram. A gente tem falhas, eu tenho muitas falhas. Mas Deus tira todas as falhas. Ele nos faz perfeito. Então, Deus ele é fiel. Vale a pena você servir a Deus. Assim como Deus me deu a vitória de sair do CTI para a vida, eu sou um milagre de Deus. Eu fui fazer uma ressonância, a minha última ressonância, eu encontrei uma moça que tem o mesmo problema que eu. E o medicamento que ela usa não deu certo para ela, mas para mim deu. Porque é um milagre de Deus. E ela falou para mim, perguntei, você tem problema de insuficiência cardíaca? Ela tem. Infelizmente, o medicamento não está fazendo efeito. Eu vou ter que entrar na fila de transplante. Eu falei, graças a Deus, meu Deus. Deus usou os médicos, o Dr. Edson, que me trata, o cardiologista, é referência, professor da UFRJ. E eu falei, em mim os medicamentos deram certo. Eu fiquei muito triste por ver aquela cena, que ela estava ali e ela falava que tinha 2 filhos, que veio com eu fiz lá em Nova Iguaçu essa ressonância, que é uma ressonância muito complexa. Hoje eu vivo com Deus, de com Ele andar. Deus ele é perfeito, Ele é puro, Ele é sincero. É só você inclinar o seu coração para Deus. Eu passei por essas agruras. Eu estou livre das agruras? Não. No mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então esse foi meu testemunho de vida, para que edifique a sua vida. Foi um acidente de carro, uma depressão, ansiolíticos, outros remédios. Aí você fala assim, João, você toma remédio até hoje? Eu falei, tomo. Não deixei de tomar. Vou tomar até Deus, o dia que Deus permitir que eu saia dos remédios. Isso não é impeditivo para mim. Deus usa os médicos para ajudar. A medicina foi feita para ajudar. Então, meu irmão, minha irmã, firme-se em Deus. Creia no milagre. Deus é um Deus de milagres. E Deus fez um milagre na minha vida. Aí aquele senhor que eu falei que ficou
maravilhado quando eu louvei, porque a glória não é minha, é de Deus, eu sou apenas os instrumentos. Deus falou com uma mula, não vai falar por mim. Aquele senhor, seu Mauro, ele faleceu de câncer. E o câncer estava espalhado pelo corpo, não tinha mais como fazer. Mas eu sei que, através da minha vida, Deus me usou para falar ao coração dele que Deus, ele é poderoso. E eu só soube depois que eu saí, porque minha esposa não queria deixar, não queria que eu soubesse, para não atrapalhar a minha recuperação. Quer dizer, ele seguiu um caminho, eu segui o outro. Ele seguiu o caminho que Deus tinha para ele e eu segui o caminho que Deus tinha para mim. Porque Deus tinha um plano para minha vida. Eu vi muita coisa lá dentro daquele hospital. Deus, obrigado. E Deus foi muito condescendente com a minha vida. Hoje eu estou vendo a mão de Deus. Eu tenho voltado para o ministério de louvor. Deus tem me mudado de igreja para me frutificar melhor, perto da minha casa. Tudo é um plano de Deus perfeito. A gente às vezes não entende, né, os planos de Deus. A gente reclama. Calma. Deus tem os seus planos. Eu tomo remédio para coração, tudo, isso, aquilo. Eu tomo meu remédio. Tomo meus remédios. Eu tenho que tomar para diabetes. Eu não sou diabético, mas eu tenho que tomar remédio. Tenho que tomar os remédios e tudo mais. Essa é a minha vida, né? Mas eu não reclamo com Deus. Eu creio que um dia Deus vai me dar um milagre. O milagre está chegando. Talvez está chegando para você. Humildemente, que esse testemunho da minha vida possa ter chegado à sua vida. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou apenas um servo de Deus. Aliás, no próximo vídeo eu vou falar sobre a diferença. Você é um servo de Deus ou você é um artista? Mas isso é para um outro assunto. E que Deus tenha falado ao seu coração. Tem um louvor que Deus tem falado da minha vida, do Synctree, SYNC3. Eles louvam maravilhosos, são um soprano, um contralto e um tenor. Quem puder ver aí no YouTube, eles louvam com o coração. E tem um louvor que eu tenho ouvido bastante. Ele diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis
seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas e o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória e todo louvor. Que Deus te abençoe, que esse testemunho possa falar a tua vida, possa ter te edificado. Eu gastei 1 hora, que você puder ver tudo. Então, que Deus o abençoe. Esse foi o meu testemunho de vida, de onde Deus me tirou, de onde Deus do Sheol. Deus renovou a minha vida, Deus tem transformado a minha vida. É só um pouquinho do que Deus tem feito. Às vezes ninguém dá nada para aquele que as pessoas, quando viram que estava passando por problemas, se afastaram, ninguém quis mais saber de mim. Não critico. Às vezes as pessoas acham que, não, porque ele está passando por isso que ele está em pecado. Mas Deus, ele é um Deus de amor. Um amor incondicional. Que diz que quando você está nos caminhos tortuosos, ele está contigo. O Espírito Santo está conosco. Você é um filho de Deus. Creia. Deus não desiste de você. Assim como ele não desistiu da minha vida. Porque ele tinha um plano para a minha vida, ele tem um plano para você. A ele a glória. A ele a honra, a força e o louvor. E o domínio. Que Deus abençoe. Pai, Senhor Jesus, que aqueles que ouvirem esse testemunho vivo e santo diante de Deus, resumidamente, porque são muitas histórias, muita coisa, que esse testemunho de vida possa tocar os corações, humildemente. Eu não sou profeta, eu não sou pregador, eu não sou nada. Eu sou apenas um servo de Deus. Pai, em nome de Jesus, que possa tocar nos hospitais, nos presídios, possa tocar aonde Deus quiser que esse vídeo chegue aos confins deste mundo através do YouTube. Que Deus possa, cada dia mais, abençoar a vida do meu irmão, dar força, assim como o Senhor me deu força na tempestade, que a bonança chegue para essa vida, para o meu irmão, para minha irmã, para aquele jovem, para aquela jovem, para aquela criança, para aqueles que estão no CTI, estão na UTI, estão precisando de um milagre. Deus, eu não sou nada. Tu fazes a obra por mim. Eu sou como uma mula que o Senhor usou. O Senhor usa quem quer. Faça a obra na vida dessas vidas. Que o meu testemunho edifique a sua vida. Humildemente, Jorge Augusto. Louvado seja o Senhor. E só um adendo. Louve a Deus pela vida dos seus familiares, da sua esposa, daqueles que passaram pela sua vida. Cada um que passa pela sua vida é para te trazer um ensinamento. E a minha esposa,
Eu tenho que glorificar a Deus pela vida dela. Ela é uma leoa. Se não fosse ela na minha vida, eu não sei o que seria. E Deus foi certeiro na minha vida. Em nome de Jesus, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa Milena, das minhas filhas, da minha família, que esteve sempre comigo nos momentos mais difíceis e não deixou esmorecer. E a minha esposa, eu louvo a Deus pela vida dela. Eu tenho que dar honra a quem merece honra. Minha esposa foi incansável. Foi chamada de Jezabel, foi chamada de vários nomes. Mas a minha esposa, ela está me honrando. E eu honrando a vida dela. Hoje eu vivo em novidade de vida. Em nome de Jesus. Então aqui eu não tenho mais nada para falar. Que Deus te abençoe. Não sei qual horário você vai estar vendo essa mensagem. Passou de 1 hora, mas eu fiz de forma resumida, porque eu tinha muita coisa para contar, detalhes que eu não podia contar. Eu não posso contar só pessoalmente. Mas que esse meu testemunho de vida, do que eu passei na minha relação com Deus, possa abençoar a sua vida, possa tocar a sua vida. Não desista. Deus, ele é por você. Ele quer a sua vida. Volte ao primeiro amor com Deus. E Jesus te ama. E eu também. Eu e a minha família. Nós te amamos. Jesus te ama. Ele tem um amor incondicional pela tua vida. Amém? Você crê? Receba o milagre de Deus para a tua vida. Eu não sou nada. Humildemente, eu estou apenas mandando um recado de Deus para a sua vida. E que Deus faz a obra. E agora é com Deus. Deus vai espalhar esse vídeo para lugares que eu nem imagino. E Deus vai falar ao teu coração. Amém? Que Deus toque o teu coração. Um dia abençoado, uma noite abençoada. Que você vai ver esse vídeo, uma tarde abençoada. E que Deus fale ao seu coração. É só você inclinar o seu coração para Deus. O seu coração, ele vai ver o seu coração puro e reto. Fala, Deus, eu não quero mais viver no mundo. Eu não quero mais viver na vida escura. Eu não quero mais viver em pecado. Eu não quero mais viver roubando. Eu quero viver uma vida reta e direta com Deus. Ele vai te honrar. Ele vai ver o teu coração puro e sincero. E vai estar gravado aqui nesse vídeo. Só fazer essa oração com Deus. Amém? Fica na paz. A paz de Jesus. Amém. Tchau. Fica com Deus. A alegria do Senhor é nossa força. Fica com Deus. A paz de Jesus.